Está na hora de tentar perceber quem está a ganhar e a perder votos à luz dos factos políticos mais recentes e, muito em particular, os debates televisivos que ontem começaram. Caça ao voto com o diretor executivo do Observador, Miguel Pinheiro, também com o editor adjunto da Editoria de Política, Miguel Santos Carrapatoso, e com o painel da Tarde Política, o Bruno Vieira Amaral e a Judite França. Vamos começar pelo primeiro debate do dia, que terminou há instantes, frente a frente, Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, Inês Sousa Real, porta-voz do PAN. Miguel Santos Carrapatoso, quem ganhou mais votos? É o microfone. Tens que ligar o microfone do Miguel Santos Carrapatoso. Tenho que ligar. Estão-me a tentar silenciar. Não, isto foi o Miguel Pinheiro, ontem como começou, desligou do telemóvel. Não respeitámos partindo do pressuposto que seria hoje. ele outra vez a começar. Sim, é assim, se não sou eu a começar, não há microfones para ninguém. Olha, gritem. Bom, numa análise muito a quente, diria que Paulo Raimundo perdeu uma oportunidade para deixar uma boa primeira impressão. Era a estreia de Paulo Raimundo e estava estranhamente confuso até em relação às próprias ideias e medidas defendidas pelo PCP. Cometeu um erro grave, que é de evitar sempre. Confrontado com uma declaração de alguém do PCP, disse que não sabia quem é que tinha dito aquilo e, portanto, não se revia naquela declaração. É grave que não esteja a par daquilo que se diz no Parlamento em nome do PCP. No caso, era uma declaração sobre o lobbying. Um camarada de partido que o moderador também não identificou em bom rigor, disse que quem quer legalizar o lobbying de alguma forma está a tentar, ou está, não sei exatamente a expressão, mas está enterrado no pescoço. Exatamente. Paulo Raimundo, no fundo... Como é que te esqueceste? É uma expressão tão colorida. E Paulo Raimundo desautorizou, no fundo, o elemento do PCP que disse isso, e depois, por exemplo, perdeu uma oportunidade boa para marcar as diferenças em relação ao PAN no caso da defesa dos agricultores. É um debate antigo, agricultura versus proteção do ambiente, e focou-se demasiado na questão da distribuição, e depois só no repique é que de facto assumiu que eventualmente aumentar o custo dos pesticidas, aumentar o custo dos fertilizantes prejudica os pequenos e médios agricultores. E, portanto, Paulo Raimundo teve aqui uma série de oportunidades em que poderia ter marcado a diferença em relação ao PAN, na defesa do mundo rural, que é algo que diz muito ao PCP, e não o fez. Talvez por ser a estreia, admito que estivesse mais nervoso, não esteja tão habituado a este tipo de debates. Mas lá está, eu pessoalmente tinha alguma expectativa em relação ao Paulo Raimundo, porque foi uma das pessoas que entrevistamos nas últimas eleições não, quando chegou à liderança do PCP, e cá conseguiu de facto dar uma boa entrevista, com até bastante jogo de cintura, e aqui neste debate ficou muito aquém do que seria de esperar. E para ti, Miguel Pinheiro, quem é que esteve melhor? Eu diria que Inês Sousa Real esteve melhor, mas só porque Paulo Raimundo esteve pior. Realmente Paulo Raimundo foi uma pequena desgraça, não é? Por um lado, primeiro disse que no fundo ele saiu da Liga, ele disse que houve corrupção na venda, ou naquilo que ele disse ser a entrega da ANA à Avanci, não é? Houve corrupção, eu não sabia. Uma coisa, ele pode dizer que foi mal vendido, que foi bem vendido, que foi pessimamente vendido, mas houve corrupção, é uma coisa muito concreta. Quem é que ganhou o dinheiro? Quem é que passou o dinheiro a quem? Onde é que estão as provas? Alguém se abotoou, não é? Exato, alguém se abotoou. Exato. Foi a expressão dele. Também colorida. Também colorida. Foi tudo muito colorido. Depois, essa é uma. Depois disso, nós não temos falta de médicos e enfermeiros no país. Segundo ele, nós só temos falta de médicos e de enfermeiros no SNS. Eu imagino que realmente sim, se ele fechar todos os hospitais privados, todas as clínicas privadas, sobram médicos para o SNS. Mas qualquer pessoa que já tenha tentado marcar uma consulta também no privado sabe que fica meses à espera. E lá está, a Inês Sousa Real disse sim, há falta de médicos. Lá está, em contraste, realmente parece um gênio. Depois também Paulo Raimundo disse que metade veio com uma frase que usa muito, a dizer que metade do orçamento do SNS é transferido para o privado, 8 mil milhões.
Isto quando se estava a falar de consultas e tudo mais. Bem, estes 8 mil milhões incluem, por exemplo, medicamentos. Paulo Raimundo entende então que o Estado devia estar a investigar medicamentos, a criar medicamentos, para depois vender medicamentos. Acha que o Estado português iria fazer isso? É a única maneira de poupar algum deste dinheiro. Ou o SNS deixa de comprar medicamentos a farmacêuticas, a empresas privadas. Como é que ele faz isso? No limite até pode achar, mas nem isso conseguiu explicar bem, não é? Certo, mas o repara, modelo de sociedade do PCP mas não nem pode, isso conseguiu explicar. Não pode achar, porque a fantasia só vai até um determinado ponto. Para citar um grande político português, o PCP ainda não faz magia. E, portanto, de repente o Estado português estar a criar medicamentos era complicado. Depois, outra ideia peregrina, essa poderia ser, em tese, implementada. O Estado, a questão dos pesticidas, a solução de Paulo Raimundo é o Estado transformar-se num grande comprador de pesticidas para revender, para depois revender. Portanto, o Estado português ia comprar os pesticidas para os agricultores todos para depois revender mais barato, claro. Portanto, enfim, por isso, naturalmente, como a parte disto tem a ver com as ideias do PCP, óbvio, e faz muito bem em defendê-las, mas outras é pura e simplesmente não ignorar a realidade. Acho que o que nos salva nisto é que houve 20 minutos, cada um deles no total falaram 20 minutos, 8 desses 20 minutos foram a falar sobre o escaldante tema do lobbying. Foi muito entusiasmo, muito excitante. Judite, o Miguel, os dois Miguéis mais centrados naquele que foi o desempenho de Paulo Raimundo e Inês Sousa Real. Inês Sousa Real, eu acho que, quer dizer, em comparação, se fosse bem, causa sempre alguma caridade porque está a ficar sem voz e isso normalmente ajuda os candidatos. Foi de berrar com o André Ventura ontem. Provavelmente. E sem voz, sem ombro, sem voz, sem braço, não é? Parece aquela anedota. Jinx. Mas acho que de facto conseguiu passar alguma das suas ideias e em compensação Paulo Raimundo teve muita dificuldade, está a falar muito para dentro, o que também dificulta a compreensão em geral, e acho aqui que Inês Sousa Real conseguiu explicar alguns dos temas que Paulo Raimundo, como por exemplo este da saúde, Paulo Raimundo diz que não há falta de médicos. Inês Sousa Real disse imediatamente: só no Algarve há 500 enfermeiros em falta. Quer dizer, é muito difícil dar aqui uma nota positiva a Paulo Raimundo quando Inês Sousa Real fez os mínimos olímpicos, mas conseguiu ganhar. O Partido dos Trabalhadores não está a par da realidade do país. Nós não vimos aqui o debate, mas tendo em conta o que a Judite... Posso só fazer a defesa de Paulo Raimundo? Sim. O que ele queria dizer de facto e não disse é que faltam médicos ao SNS porque o SNS não paga, portanto o Estado não paga o suficiente, só que nem isso Paulo Raimundo conseguiu dizer. Mas ele disse que não, acho que não é foi isso. Eu acho que não foi que isso que ele disse. Nem acho que era isso que ele queria dizer. Acho que ele não. Eu acho que ele queria dizer há médicos suficientes em Portugal se não trabalharem no privado. Se não trabalharem no privado, se não houver de facto há médicos suficientes. Sim, se não trabalharem no privado, não há privado. Bruno Vieira Amaral. Quem é Bruno que Vieira Amaral, o que é que Paulo perde? Raimundo quis dizer? O que é que ele quis dizer? Eu não sei. O que é que ele disse? Muito pouco. E o que disse foi quase tudo errado e dito de uma forma muito pouco convincente. Hoje ficou claro que Paulo Raimundo não é um bom comunicador. As ideias correspondem mais ou menos às ideias do PCP, com mais ou menos expressões coloridas. Acabou por desmentir ou dizer que não concordava com aquela expressão, mas é uma expressão que eu ouço completamente Paulo Raimundo a usar uma expressão desse tipo, que quem defende a legalização do lobbying está enterrado até ao pescoço. E aí perdeu pontos. Mas o problema foi o confronto, que é, então quer dizer que o pano está enterrado até ao pescoço? E aí não, porque as motivações são diferentes. Foi o que ele disse, as motivações são diferentes e depois teve de ser o moderador a dizer, mas o resultado é errado à mesma. Teve de ser auxiliado e deu a entender, passou essa ideia de não estar informado sequer sobre algumas matérias em que o PCP normalmente até é forte, como no caso do SNS. Eu acho que o ponto
em que Inês Sousa Real ganhou mais pontos foi precisamente no da saúde. Quanto aos cenários pós-eleitorais, nenhum se quis comprometer, porque o PCP estará, obviamente, disponível para se entender com o PS se isso for necessário. O PAN está disponível para se entender com quem quer que seja. Mas dás o benefício da dúvida, pelo menos a Paulo Raimundo, tendo em conta que foi o primeiro debate? Isso não é desculpa. Ou já te parece que é mesmo um mau comunicador? Isso não é desculpa. Ontem vimos também Rui Rocha muito nervoso no início do debate e depois conseguiu soltar-se um pouco mais, mas o Paulo Raimundo não está a ser só avaliado por este debate. Este correu-lhe até particularmente mal, mas no resto das intervenções Paulo Raimundo tem sido muito pouco eficaz a passar a mensagem. O PCP tem outras pessoas, tem outros quadros muito mais eficazes, e vimos em eleições anteriores, pessoas muito mais capazes de passar a mensagem, concordo ou não com ela, do que Paulo Raimundo, que nisso não é eficaz e hoje pareceu sem convicção e também, em alguns pontos, sem sequer informação que lhe permitiria ganhar o debate, porque isto também é sempre em comparação. Claro. Eu acho que Paulo Raimundo já foi para o debate como não disputamos o mesmo eleitorado e, portanto, houve de alguma forma relaxou. Eu acho que ele estava relaxado mesmo. Relaxou demasiado. Eu percebo isso que estás a dizer, é que por vezes quando há certos partidos que não entram motivados para o confronto, acabam por ter esta prestação sem chama. Mas deixa-me só acrescentar duas coisas muito rápidas. Uma é, convém não esquecer que o Paulo Raimundo está à frente de uma coligação e o segundo partido é os Verdes, sim. Pois. Certo. Portanto, se ele não quer tirar votos ao PAN na área ambiental, o que é que os Verdes estão ali a fazer? Estão em lugar não elegível. Estão a não fazer é? o que sempre fizeram de jarrão. Pronto, certo. E o segundo ponto é que, só para as pessoas não nos entenderem mal, aqui o ponto não é nós querermos que quem está nestes debates se atira ao pescoço uns dos outros. Não é isso. É simplesmente ter, de facto, mínimos, não é? E para complementar o que o Bruno disse, houve uma altura em que o Paulo Raimundo disse, e vou citar, pode haver aspectos a alterar, não conheço ao pormenor. A análise ao debate que terminou há instantes entre o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, e a porta-voz do PAN, Inês Sousa Real. Tempo houvesse, ainda haveríamos de falar sobre os debates de ontem entre Pedro Nuno Santos e Rui Rocha, e André Ventura e Inês Sousa Real, sendo que hoje, mais daqui a pouco, há dois debates ainda para ver. Um entre Mariana Mortágua e Luís Montenegro, a estreia do líder do PSD e da coligação Aliança Democrática. O outro entre André Ventura e Rui Rocha, da Iniciativa Liberal.